se fala em alegria, o que vem no teu coração? Em contrapartida, quando se fala em tristeza, o que vem no teu coração? Por que nesses últimos tempos temos nos entristecido tanto, chorado tanto, ansiedade, depressão, cada vez mais pessoas sofrendo desse mal? Por que isso tem acontecido? Tem várias razões, mas tem uma principal. A verdadeira alegria não está nas nossas aquisições, nem nos nossos deleites. Todavia, não é ilícito, nem é pecado você querer ter uma casa própria, pagar uma boa faculdade para os seus filhos, isso nada é pecado. O problema é quando nós invertemos os valores, damos preço àquilo que tem valor e damos valor àquilo que tem preço. Vivemos num mundo onde a felicidade está associada à conquista, à satisfação pessoal, à realização dos nossos prazeres, e a verdadeira felicidade não é nada disso. A verdadeira felicidade é a nossa salvação. Porque essa felicidade que o mundo busca, que o mundo nos ensina, insiste em nos dizer que é real, é legítima, ela é mentirosa. Porque essa felicidade, essa alegria, ela é temporária. Logo vem as frustrações, a insatisfação, um vazio no coração, e chegam as fobias, nos maltratam, nos ferem e por muitas vezes destroem famílias. Eu quero falar do salmista Davi, que escreveu o Salmo 51, versículo 12, ele diz o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O que ele quer dizer com tudo isso? Você concorda que a verdadeira alegria não está nesses prazeres? Mas também não é pecado, volta a falar, você ter sua casa própria, pagar uma boa faculdade para o seu filho, ter um bom carro, ter fartura na sua despesa. Nada disso é pecado. O problema acontece quando você coloca isso como fundamental, como alicerce para você ser feliz e ter alegria. Isso tudo é temporário, isso tudo acaba. Certa vez eu conversando com um empresário, ele falou: Marcelinho, eu vou te falar uma coisa, já sei que você vai me responder. Eu falei: mas fala. Tudo que eu preciso, tudo que eu quis na minha vida, eu consegui, através da minha prosperidade. Eu falei: isso, graças a Deus. Eu tenho um vazio tão grande no coração. E citando um filósofo, disse para ele o seguinte: você tem dentro de si um vazio do tamanho do coração, do tamanho de Deus, dentro do seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Tudo que você quer preencher para colocar no lugar de Deus, não vai preencher, não vai te trazer alegria, não vai trazer felicidade, vai te trazer uma satisfação, um contentamento momentâneo. Porque você compra um carro hoje, amanhã ele está desvalorizado. Você compra um computador hoje, amanhã tem um mais moderno. E assim vai. Porque o homem é muito insatisfeito com as próprias conquistas e se torna refém delas. E o salmista vai nos ensinar aqui o seguinte: a verdadeira alegria, ela está na salvação, na nossa salvação em Deus. O contexto desse salmo diz o seguinte: Davi perde a alegria por causa do pecado. Vocês sabem o que diz esse salmo. Davi está com profundo arrependimento por ter adulterado com Batseba, ter orquestrado a morte de Urias, e quando foi confrontado pelo profeta Natan, caiu em si e viu que tinha cometido um tremendo pecado. E ele entendeu o seguinte: a minha restauração, restituição da minha alegria, somente com a reconciliação com Deus, com a aproximação com Deus. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, nós seremos fracos em tudo. E Davi sabia disso. O que ele quis? Ele colocou a cara no pó e falou: não, eu estou arrependido, eu pequei contra Deus. E ele sabia que somente o perdão poderia reconciliá-lo com a alegria verdadeira. Porque ele estava com uma profunda angústia, uma profunda tristeza, e pediu a Deus que devolvesse essa alegria, a alegria da nossa salvação. E às vezes, quantos momentos você para e fica assim, triste? Às vezes não tem nenhum gatilho, uma explicação plausível, mas você fica com uma tristeza profunda, nada te alegra, nada te traz alegria ao teu coração. Você tem uma boa casa, você tem uma boa família, um bom casamento, você é um homem próspero, mas vem a tristeza, vem a angústia, daqui a pouco você vem a ansiedade, vem a depressão, e você não sabe nem como isso começou, nem quando isso vai terminar, mas em algum momento na sua trajetória, você se afastou de Deus, embora Ele não se afaste nenhum de nós, mas você tem que reconciliar com Ele. Essa reconciliação depende de você, porque Ele está pronto para te abençoar, para te amar, para cuidar de você. Essa alegria que o mundo oferece, ela é passageira, queridos. Ela não dura para sempre. Quantas pessoas você conhece que são tão ricos e tão tristes, tão pobres de espírito,
espírito, que não conseguem se alegrar com tudo, com os bens que construíram, são reféns das suas próprias conquistas. Quantas pessoas você conhece desse jeito? E quantas pessoas você conhece que não têm tanta prosperidade, mas têm felicidade, têm alegria? Por quê? Porque está agarrado, está ligado no Senhor Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré. Essa alegria temporária que o mundo insiste, na realidade é o seguinte: o mundo tem nos ensinado a chorar. Nós temos chorado por conta das tragédias, das guerras, são fatos reais. Mas o mundo também tem nos ensinado a chorar por conta das nossas frustrações. Ele diz o seguinte para você: tenha um carro do ano, tenha 2 carros do ano, 3 carros do ano, 3 casas, tenha 3 esposas, 3 maridos, tenha. Mas o mundo não te ensina a ser salvo, a ser santo, a ser servo. A cultura do mundo te ensina e te empurra para você ter. Você vale aquilo que você tem. Você não vale pelo que você é. E Deus olha no teu coração e fala o seguinte: você é meu filho. Eu dei meu filho para morrer por você. E tudo que meu filho fez naquela cruz foi por amor. E farei de novo se fosse preciso. E é difícil às vezes a gente, nessa correria da vida, parar e pensar o seguinte: aquela cruz é real. Foi por mim, foi por você. Mesmo tendo tudo que você pode ter, nada vai ser diferente no teu coração. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, Salomão fala o seguinte: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e o trabalho que eu, com fadiga, havia realizado. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Você parou para pensar nisso? Quantas vezes você parou e falou o seguinte: para que tanto esforço? Para que eu dediquei tanto tempo ao meu trabalho e tão pouco tempo a Deus? Para que eu me dediquei tanto tempo às amizades, tão pouco tempo à minha família? Por quê? Porque a gente inverte, a gente dá valor àquilo que a gente compra e dá preço àquilo que a gente tem. A gente quer colocar preço no amor da nossa família. A minha família custa isso por mês. Eu ouvi gente falar isso: pastor, sabe quanto custa a minha família? Quanto é o custo da minha família? Eu falei: não. Sei quanto custou salvar a tua família naquela cruz. A gente quer falar em custo, esquece da cruz. Aquela cruz continua soberano, teu nome continua mesmo. E nada que a gente faça, o Satanás faça, vai revogar o que foi realizado naquele canteiro de obras chamado cruz. E às vezes a gente fica buscando soluções e alegria em lugares que ela não está. Volto a falar: não está errado você se contentar em ter uma casa boa, um bom apartamento, poder pagar a faculdade para o seu filho concluir um curso de medicina. Nada disso é errado. Ter uma reserva bancária, ter prosperidade, nada disso é errado. Só que tudo isso é temporário, passageiro. Quando muda as circunstâncias, muda a alegria também, porque essa alegria está fundamentada em coisas que vão acabar um dia, vão deixar de acreditar em você, porque você não tem o bem que você tinha antigamente. Quantas pessoas você conhece que andam com gente que tem dinheiro, e quando alguém fracassa financeiramente, acabou a amizade? Acabou a amizade. Não, era bom enquanto tinha dinheiro, depois que acabou o dinheiro, acabou a amizade. Deus não quer saber disso não. Deus quer o teu coração. A verdadeira alegria é permanente, é inabalável. Eu já parei para pensar várias vezes. Às vezes uma doença pode trazer uma tristeza no teu coração. É real isso acontecer. Às vezes eu falo o seguinte: Pai, sou pregador da tua palavra, falo do teu amor, do teu poder, do teu milagre, e às vezes essa tua palavra não consegue me alimentar. Por quê? Por que eu tenho tanta fé para pregar para as pessoas e tenho tão pouca fé para mim? Por que será? Por que será que eu fico pensando na doença, na tristeza, e deixo de olhar para a salvação? Porque tudo isso que ele vai passar. Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson, eu falei o seguinte: acabou. Atleta, sempre fui atleta, surfista, joguei futebol, e de repente um diagnóstico de Parkinson. Eu peguei a seguinte situação: eu caio dentro desse diagnóstico e morro com ele, ou vou cair dentro da Bíblia e vou viver com ele. Mas às vezes quando eu paro para pensar nessa doença, quando eu não vigio, ela me traz tristeza, porque a gente é humano. Não é pecado sentir tristeza,
Mas é um equívoco você parar por conta dessa tristeza. Eu fico às vezes preocupado com o futuro da minha família, da minha casa, daquelas pessoas que eu amo. Mas será que aquele Deus que morreu por mim, ressuscitou por mim, governa por mim, vai voltar por mim? Não está vendo a minha dor, a minha preocupação? É claro que está. Mas a minha fé é tão pequena que às vezes eu deixo de olhar, de me alegrar com a minha própria salvação e da minha casa. Queridos, se Ele foi capaz de dar o seu filho para ter você, o que Ele não faz para continuar tendo você do lado dele? Será que essa enfermidade que você está, esse diagnóstico vai fazer você parar? É Ele que te impulsiona, é Ele que te sustenta. Não é o médico. Quando o médico falou do diagnóstico, falou: olha, isso é para a vida toda. Para a vida toda é Deus, doutor. Ah, você crê em Deus? Eu vivo dele. É Ele que me sustenta. Então você tem que orar bastante. Isso eu já faço, doutor. Quero saber o seguinte: me dá um medicamento que é para tomar, a receita. Eu não procuro ler, saber da doença, o que ela faz, como é que ela destrói. Eu estou um pouco mexendo para ela. Eu fico triste às vezes com ela, me preocupo com ela. Mas o que me alimenta, que me faz caminhar, é a Sagrada Escritura. É o manual de instrução. Essa é a palavra que tem. Porque se Ele veio para me dar vida e vida com abundância, assim como você também. Então não vai ser enfermidade que vai você parar. Quem boicota os teus planos, os teus projetos, é você mesmo. Só eu me digo para mim o seguinte: como é que eu vou pregar, Senhor, com essa doença? Como é que eu vou louvar a Deus com essa doença? Da mesma forma que eu louvei quando não tinha ela, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. É assim, mas se eu começar a tremer dentro da tua igreja, Senhor, eu posso até não perder o tremor, mas o que não pode me faltar é o temor. É o que nos faz caminhar. Se a doença é capaz de te parar, é porque é projeto de Deus. Talvez Ele tenha um tempo para mim, menor do que eu imagino. Talvez eu tenha um tempo maior para mim do que eu possa sonhar ou imaginar. Mas o fato é o seguinte: enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou louvar a Deus, vou ministrar a palavra de Deus, porque eu sei que a verdadeira alegria está na salvação que Deus tem preparado para a nossa vida, para a tua vida, para a tua família. E Ele não abre mão disso. Como é que Ele vai desistir de você? Porque você chorou essa noite? Porque você teve uma crise de ansiedade? Uma vez uma irmã me procurou chorando, domingo, meio-dia. Eu falei: o que houve, irmão? Eu estou em pecado. Eu olhei o relógio e falei: mas irmã, domingo, meio-dia, você está em pecado, minha filha? Ela falou: pastor, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Eu fui desabafar com uma irmã, ela falou que isso é pecado. Pecado ter crise de ansiedade? Eu perguntei para ela o seguinte: você conhece alguma geladeira que foi um psiquiatra? Você conhece algum fogão que foi um médico? Algum micro-ondas que foi um dentista? Existem coisas, queridos, que é da nossa natureza humana. Sentir dor é da nossa natureza humana. Ficar ansioso é da nossa natureza humana. Mas a Bíblia tem um remédio para todas essas circunstâncias. Paulo, quando fala em inquietação, ele fala assim: não andais inquietos por coisa nenhuma, nem pelo Parkinson, nem pelo câncer, por coisa nenhuma. E Paulo tinha duas convicções na vida. Ele sabia o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem uma sua esperando por mim nessa cidade. Eram as duas convicções que ele tinha. E era a realidade. Ele não arredava o pé. Se tinha que ir para aquela cidade, lá ele ia. Mesmo sabendo que tinha uma sua esperando por ele. E nós às vezes paramos porque eu acho que Deus desistiu de mim. Como, querido? Não dás inquietos por coisa nenhuma, antes as tuas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Todas as tuas petições. O que Paulo está falando? Conversa com o Pai. Está com medo? Fala com Deus. Está ansioso? Fala com Deus. Está com dor? Fala com Deus. Quer fazer o ADR? Chama Deus para o ADR. Pouco tempo atrás, na madrugada, eu acho que eu já contei isso aqui. Mas como já tenho 60 anos, eu me permito repetir os causos várias vezes. Sabe, pastor, a gente chega numa idade, pastor, a gente repete o mesmo causo. Eu levantei de madrugada, falei: Deus, 20 para as 2. De novo, eu e você. Ele virou para mim e falou: meu filho,
sou eu e você. Quando você se entristece, quando você fica ansioso, sou eu e você. Quantas vezes você orou e dormiu orando, eu te coloquei na cama. Sempre foi eu e você. E sempre vai ser eu e ele. Nunca será eu, ele e a eternidade. É eu e ele. Eu e Deus, eu e Jesus. Não sou eu, Deus e a eternidade. Aleluia, Deus. Mas se ele não me curar, o que eu vou fazer? Vou viver sem isso, com isso. Eu só peço a Deus o seguinte: Senhor, se é teu projeto, que nada pare, que eu possa avançar caminhando por algo que é o Senhor Cristo de Deus. Mas nós temos um grande inimigo em potencial, somos nós mesmos. Sou eu que boicoto meu sonho, sou eu que digo que eu não vou conseguir. Deus não falou nada que eu não vou conseguir, Deus não falou que está na hora de parar, mas eu fico assim: será que está na hora, Senhor? Vou pregar, mas sempre não tremer. Aí ele fala o seguinte: se a sua mão tremer, tremeu. Eu falei assim: ó, se minha voz gaguejar, se a sua voz gaguejar, não gaguejou. Eu falei: Senhor, se eu não tiver voz, prega em sinais. Senhor, está de brincadeira? Ele falou: não estou brincando não. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Se o poder que opera em teu coração é a tristeza, é a angústia, você vai viver sobre essa angústia, sobre essa tristeza, sobre essa guarda. Mas se o poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo de Deus, você vai viver através do Espírito Santo e vai dar fruto, com doença ou sem doença. Você vai continuar avançando. Davi pede a Deus que restitua a verdadeira alegria. Ele não está falando de uma alegria passageira. Ele não está falando de bens, de dinheiro, de riqueza. Ele está falando da verdadeira alegria. Qual é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria, a alegria da salvação, que ele tinha perdido por conta do pecado. A fonte da verdadeira alegria, a alegria da salvação, está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa fonte inesgotável de amor, de poder. A nossa alegria vem dele. Ele morreu para você ter a vida. Ele chorou para que você possa sorrir. Ele apoiou para que você tenha vida, vida e abundância. O castigo que te traz a paz está sobre ele. Não é para você desistir. De todos os homens, aquele que você deve temer, o mais perigoso é você, é o nosso eu. Sou eu que paraliso a minha caminhada quando Deus não fala nada para eu parar. Essa alegria permanente, que é a alegria da salvação, ela não depende de circunstância. Mas como aconteceu com Davi, às vezes acontece com a gente. A gente para, perde o relacionamento com Deus por conta de uma coisa chamada pecado. Deus perdoa? Perdoa, mas tem consequência? Claro que tem consequência. Às vezes a gente perde o relacionamento com Deus por conta de colocar as coisas fora de lugar, ou dar valor àquilo que tem preço, quando aquilo não tem valor nenhum. Meu carro não tem valor, meu carro tem preço. Valor tem a minha família, valor tem o amor de Deus, valor tem a minha igreja, valor tem meus filhos na fé, minha filha, Gabriela. Se a nossa esperança estiver em coisas temporárias, nós teremos problemas seríssimos, porque a gente fica sem sustentação. Onde é que está a tua alegria hoje? O que tem feito você chorar? O que tem te entristecido ultimamente? É a falta de alguma coisa? Essa circunstância diversa? O que tem feito você chorar? Quem te falou que é hora de você parar de caminhar, parar de sonhar? Alguém falou isso para você? A sua alegria, a alegria da salvação não depende de circunstância. Deus não é Deus de circunstância favorável, não. Deus é Deus de circunstância favorável ou desfavorável, porque Ele é Deus. A oração de Abacuque é uma prova de que a alegria não depende da circunstância. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas pela peste, que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque está falando o seguinte: mesmo que se der ruim em tudo, eu me alegrarei no Senhor. Ah, mas esse é o Abacuque da Bíblia. Qual é a diferença dele para você? A fé, o amor? Não há diferença.
apenas uma questão cronológica. A diferença está aqui, naquilo que você sente, naquilo que você acredita. A verdadeira alegria, meus filhos, não está em circunstâncias favoráveis. Porque o Deus da nossa salvação não precisa de circunstâncias favoráveis para servir na nossa vida. O que tem sustentado os teus projetos, os teus sonhos, a tua casa? Quantos aqui já andaram enfiados no quarto trancado, sem querer sair do quarto, por conta de um pânico, uma depressão, e Deus tirou você de lá? Quantas vezes Deus te livrou da boca do leão? Quantas vezes você foi ameaçado na tua casa, na tua família? Quantas vezes você ouviu alguém te espraguejar, falar que você não vai conseguir, não vai dar certo, que você não foi chamado para ser feliz, que a sua vida é uma tristeza? Quantas vezes isso aconteceu? O problema é que a gente guarda muito lixo no coração. Deus deu para a gente uma lixeira desse tamanho, um tanque de combustível desse tamanho. A gente insiste em colocar o lixo no lugar do tanque de combustível. Esse tanque de combustível é o nosso coração. Quantas vezes você guarda uma palavra maldita? E palavras são sementes. Se você guardar a maldição no seu coração, ela vai germinar e vai trazer maldição. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Mas como crer se você não tem um relacionamento com o Senhor? Se você tem um relacionamento com os bens materiais, com as riquezas, esse relacionamento com os bens materiais, com a riqueza, não vai trazer paz ao seu coração, à sua família. Qual é o legado que você quer deixar para a sua família, para a sua casa? 2 carros, 2 casas, 3 apartamentos? Isso tudo pode acabar em um dia. Quantas pessoas foram ricas, ricas demais, e hoje não tem nada? Os herdeiros não têm nada. Mas a herança que Deus prometeu para a gente é o céu. Tem um lugar lá com o teu nome, pessoal e intransferível, só você pode ocupar. A gente se preocupa com as coisas que são provisórias. Pastor, eu quero ter uma dispensa farta. Mas não é pecado isso. Mas se você tiver que comer feijão com arroz uma semana, 2 semanas, come e dá graças a Deus. Se tiver uma pimenta, uma farofa, aí é demais. Feijão, farofa, pimenta é top. Se não tiver farinha, dá o feijão mesmo. Se não tiver nada, faz jejum. Pastor, o senhor fala porque o senhor não sabe o que eu estou passando. E você consegue imaginar o que eu estou passando? O estreito não nos define. O que nos define são as nossas renúncias. Se você renuncia a essa palavra de maldição que foi lançada sobre a tua vida, pelo teu parente, pelo teu ente querido, se você renuncia aos prazeres, aos banquetes do mundo, se você renuncia ao direito de ser filho de Deus, aí tem problema. A salvação é um ato de Deus, é irrevogável, a graça é irrevogável, mas eu posso abandonar o relacionamento com Deus, e aí eu vou ter uma coisa chamada problema. Porque sem Deus a gente não é nada. Deus continua sendo Deus. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é Deus. Mas quantas vezes a gente abandona Deus no meio da caminhada? Eu já ouvi pessoas falarem assim: pastor, eu tenho falado tanto com Deus, tenho orado, Deus não fala nada. Eu já passei por isso. Orava, a madrugada toda orando, Deus não falava nada. Eu falava assim: bom Deus, o diálogo é eu falar, o Senhor responder. Como só eu estou falando, eu vou dormir, dorme com Deus, boa noite, até amanhã. E eu dormi. Fazer o quê? Eu não queria conversar. Uma vez ele falou o seguinte: meu filho, presta atenção, já deixei tudo escrito. Estou vergonha nessa cara, valeu, eu deixei escrito. O silêncio de Deus não apaga uma letra dessa Sagrada Escritura. Mas o mínimo que eu tenho que fazer é ler. Mas por que Deus não responde uma oração que eu estou fazendo há 10 anos? Não sei, só perguntando a Ele. Mas pode ser o seguinte: que essa oração está errada. Você está pedindo coisas para compartilhar com pessoas que não são da bênção de Deus. Deus não vai te dar uma arma para você morrer com ela.
Deus não vai te dar uma porta de emprego para você morrer dentro desse emprego. Uma vez eu conheci um homem e falou assim: Marcelo, eu abri uma empresa para viver dela, eu estou morrendo dela. Deus quer que você tenha vida. Deus quer que você tenha uma trajetória santa até o céu, mas que é uma trajetória de prosperidade. O que é prosperidade? É ter para dar. Quando alguém bater na tua porta, na tua casa, e falar o seguinte: eu estou passando fome. Você monta uma cesta básica para ele, dá ele de comer e dá a palavra. Ele vai ser alimentado 2 vezes. Isso é prosperidade. E o que Deus pode ter na porta da tua casa, na porta do teu coração, você não tiver nada para falar para eles? Ah, mas eu tenho comida. E falar de Deus? O que você vai falar com ele? Qual a experiência que você tem com Deus? Naquilo que você está sendo experimentado hoje, na doença, na fobia, na falta de dinheiro, é exatamente nessa que você se tornar especialista. Essa ansiedade tem consumido os teus dias, você vai ser doutor nisso. Deus vai usar o seu testemunho para cuidar de pessoas, para curar pessoas. Quando alguém fala assim: você não sabe o que é ansiedade? Eu sei. Ah, você sabe porque você leu? Não, porque eu passei por isso. Se Deus não te livrou desse cárcere, dessa fobia, é porque Ele quer tratar você para você tratar outras pessoas. Isso não pode roubar a tua alegria, porque a tua alegria não depende dela. Mas vou ficar com essa ansiedade até quando? Meu filho, não tem essa resposta para te dar. Mas eu tenho uma palavra para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por ele, para que todos nós que queremos nele tenhamos vida e vida em abundância. Pastor, eu vim aqui ouvir uma palavra de bênção. Você está falando que eu não tenho que ter bens? Eu não estou falando que você não tem que ter bens, não é isso. Eu quero que você seja próspero. Você tenha 3 casas, 4 apartamentos, 25 fazendas, mas que antes, no lugar de Deus, não tenha nenhuma riqueza, somente Deus. Porque quando tudo te faltar, Ele vai falar o seguinte: sempre foi você e eu. Quando teus amigos te deixarem, quando o dinheiro faltar, quando os recursos naturais acabarem, Ele vai estar lá para te falar: meu filho, sempre foi você e eu. Aguenta mais um pouquinho. Talvez tenham pessoas aqui passando por um aperto financeiro, tem chorado dia e noite, mas a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, eu acordo, eu vou dormir chorando, eu tenho acordado chorando, tem alguma coisa errada. Meu filho, Deus não erra. Deus escreveu com uma tinta que nunca borra, que nunca é apagada, foi com preço de sangue. Será que não tem alguma coisa errada, destoando fora de lugar? Será que não tem um pecado de estimação? Essa coisa que você acha que é relativa, é pecado, mas pecado não tem relatividade nenhuma. Pecado é pecado, não tem mais ou menos pecado. Pecado é pecado em qualquer tempo ou circunstância, com pandemia ou fora de pandemia. A graça não te dá licença para pecar. Aí Satanás fala: não, você pode pecar, porque o perdão é um ato de Deus. Se você pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Pode pecar. Aí você vai atrás: é verdade, eu posso pecar hoje, amanhã eu peço perdão a Deus. Aí Ele volta na madrugada, olha para você e fala: eu te esperei até hoje e te encontrei no pecado. Alguém que sabe quando Jesus vai voltar? Só o Pai. Então olha para a tua vida, olha para o teu coração e fala o seguinte: isso que está no meu coração é realmente tão grande que possa tirar a alegria da salvação? Esse diagnóstico dessa doença é tão forte que pode roubar a minha alegria da salvação em Deus? Mas dói, pastor, eu sei que dói, mas eu tenho chorado, sei que isso vai chorar também, preocupa, mas lembrando a vocês continuam de carne e osso. Não tem cristão de lata, de ferro, de bronze. Nós somos de carne e osso. A gente chora, a gente fica triste. Quantas vezes você tem que ir para um cantinho chorar para ninguém te ver chorando? Quantas vezes você tem um cargo de chefia de gestão na tua empresa, você chega triste, a pessoa pergunta: está triste com alguma coisa? Não, é cansaço. Aí é tristeza.
Por que Deus não pode fazer? Deus pode mudar a tua vida de um dia para o outro, porque Ele é Deus. Mas por que Ele não muda? Não sei. Eu olhei por um projeto durante muitos anos. Já contei isso. Durante 3 anos, Deus não falou nada para mim. Quando completou 3 anos, Ele falou o seguinte: você está orando errado. Eu, opa! Pode repetir, Senhor? Parou de falar. Falei, Senhor, eu esperei 3 anos para o Senhor falar para mim que eu estou orando errado e acabou o papo. Alô? Volta a conexão aí. E a conexão tinha caído. Quantas vezes eu orei a madrugada sem ouvir uma palavra de Deus, mas estava tudo escrito. Como o Billy Graham falou, eu já li o último capítulo da Bíblia. Vai dar tudo certo. O problema, o maior problema do ser humano, é ele estar em pecado e ainda se sentir feliz. Porque para ele aquilo não é pecado, é só um momento, é um relaxamento. Como é que o homem pode estar em pecado e ser feliz? Como é que Davi podia ser feliz estando em pecado? Ele viveu a cara no pó igual uma avestruz, virou a cara no buraco e falou: eu pequei contra Deus, eu estou arrependido. O profeta Natan foi lá confrontá-lo, ele falou: estou arrependido, eu preciso desse Deus. Deus restitui a alegria da minha salvação. O que ele queria? Senhor, me restitui o nosso relacionamento, me perdoa. Talvez tenha momentos que a gente fique triste com Deus. Eu vou falar, não acho pecado você ficar triste com Deus. Ele é teu pai. Eu não acho pecado você falar: Deus, senta aqui, vamos fazer uma DR. Vamos discutir a relação. Aí ele fala: tá, meu filho, já sei o que você vai falar, mas eu vou te ouvir assim mesmo. Quantas vezes você vai na madrugada chorar com Deus, reclamar com Deus, falar com Deus? Deus quer ouvir você falar. Só não quer ouvir você murmurar. Só não quer ouvir você falar que acabou tudo. E quem sabe a hora de tudo acabar é Ele. Enquanto Ele não falar assim, game over, enquanto Ele não falar que acabou, toda a força à frente. Mas você tem que saber onde você vai chegar. Com ou sem doença, com dinheiro ou sem dinheiro. Você tem que saber onde você quer chegar. Eu quero chegar ao céu com a minha família. Você vai chegar ao céu com a sua família através do caminho de santidade. Não depende de riqueza, não depende de ter, depende de ser filho. Uma vez eu vi uma definição de fé, a gente fica falando de fé. Minha fé é pequena, minha fé é grande. E uma vez eu vi um autor falar uma definição muito legal sobre fé. Ele falou o seguinte: fé é acreditar que Deus acredita em mim. Como assim? Deus espera sempre o melhor de cada um de nós. Aleluia. Você pode estar todo estragado, meu filho. Deus espera o melhor. Eu fico imaginando uma reunião de café da manhã no céu. Tem um café da manhã top no céu. Vai comer de tudo que não vai engordar, graças a Deus. Gente pequenininha não vai ter problema com comida, vai comer tudo que gosta. Só quero saber de tudo que gosta. Não tem que ficar lá das coisas que engordam. Desse lado que eu estou. Ah, essa aqui é light, esse light eu não quero. Quero coisas que engordam. Aí Deus faz um café da manhã, chama Jesus, chama o Espírito Santo. Aí dá bom dia para geral, bom dia. Aí ele olha você sair da cama, os olhos fechados, bota o pezinho fora da cama. Eu demoro mais um pouquinho, que é maior que minha perninha curta, demora mais chegar no chão. Mas eu boto assim mesmo. Aí ele fala assim: quando você acorda, abre o olho, se espreguiça e fala: bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Aí Jesus cutuca Deus, cutuca o Espírito Santo e fala o seguinte para você: ali vai o meu filho, ali vai a minha filha, ali vai o meu servo, ali vai a minha serva, ali vai o meu amigo, ali vai a minha amiga. Hoje ele levantou da cama, ela levantou da cama para me fazer sorrir. Às vezes a gente quer tanto sorrir e esquece que Deus é uma pessoa. Mas pastor, como é que eu vou fazer Deus sorrir? Fazendo outras pessoas sorrir. A tua tristeza contamina as pessoas. Pastor, às vezes eu não consigo disfarçar. Dá um jeito. Finge que está com sono, dá o teu jeito. Pastor, como é que eu vou disfarçar essa crise de ansiedade? Não sei. Diz
façam, pede a Deus. Mas saiba do seguinte: você vai se tornar especialista nessa dor. Quando alguém te falar assim, você não sabe porque tem uma cabeceira cheia de boleto, aí vai falar assim, eu sei. Normalmente o boleto chega antes do milagre. Gente, entra em pânico, tem parafuso, o boleto traz, Deus fala assim, se ele soubesse. Aí o boleto chega, na hora de vencer, Deus manda um milagre. Aleluia, Jesus. Quantas provas eu já recebi de Deus de milagre? Porque graças a Deus tem alguns defeitos, mas eu nunca fiquei preso a bens materiais, mas sempre me agarrei em Deus. Uma vez eu ouvi de um pastor falou assim para mim há muitos anos: Marcelinho, aprende o seguinte, gente pequena tem preferência no céu. Eu falei, opa, como é que é o negócio? Gente pequena tem preferência no céu. Meu filho antes sai da fila da madrugada, no plantão da madrugada várias vezes. Ele já me olha e fala, vem ele de novo no plantão da madrugada, lá ele, aí sou eu. Aí eu acabo de falar, vamos pro final da fila, daqui a pouco tem outro de novo lá e Deus fala, ele de novo, ele de novo, pequenininho lá de novo. O que você fala com ele? As mesmas coisas que eu falei há 3 horas atrás. Você não tem outro assunto? Não. Se eu tenho um assunto, aquele assunto eu vou em frente. Porque ele mandou bater que a porta vai abrir. Eu buscar que eu vou encontrar. Eu procurar, eu vou achar. Eu vou buscar, eu vou perseverar. Mas ele fala o seguinte, nas coisas materiais, eu vou te dar o que você precisa para ter felicidade. Para que nada venha desonrar você e a sua família. Mas o que eu quero te dar mais do meu espírito. Você não tem buscado o meu espírito, tem buscado bens, tem buscado pagar conta. Não está errado querer ter o nome limpo. Eu quero te dar mais do meu espírito. É isso que eu quero te dar. A gente está focado nas coisas materiais. A palavra que eu tenho para você é o seguinte: a alegria que te sustenta é a alegria da salvação. Quando Davi pede a Deus que dê um espírito voluntário, o que ele está pedindo? Senhor, me ajuda. Bota no meu coração vontade de te obedecer. Quando escrevemos as leis de Deus dentro do nosso coração, o que deveria ser uma obrigação, torna-se um prazer. Se tem um espírito voluntário, é ter um espírito com vontade de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, não minhas vontades. E como é que eu faço isso? Através de um relacionamento com Jesus. Não tem outro jeito. Foi Ele que nos reconciliou com Deus. Tem uma palavra de Billy Graham, eu gosto muito. Nada mais fará para restaurar o contentamento e a alegria da nossa salvação do que um espírito de gratidão. Meu irmão, se você não tem capacidade para se lembrar de nada e agradecer nada que Deus fez, o que o salmista falou? Bendiga minha alma ao Senhor, bendiga minha alma com todo o meu ser, bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pastor, isso foi lá atrás. Lá atrás você teve doente de coruja, mas já passaram, não conta. Você é capaz de esquecer as bênçãos que você recebeu? Você não é capaz de receber mais bênçãos nenhuma. Quem não consegue agradecer, também não consegue receber. Se a tua lista é só de pedidos, você não tem um agradecimento na tua lista. Pastor, eu vivo muito triste. Eu preciso, eu sei que você precisa. Mas eu vou te falar, eu nunca vi um justo passar fome, nem sua descendência mendigar o pão. E eu sei o que é comer feijão com arroz várias semanas. Está certo que era feijão temperado, tinha um negócio de linguiça, um bacon, mas era feijão com arroz. Uma vez minha filha perguntou, pai, hoje é feijão com arroz e linguiça? Eu falei, filho. Mas tem farofa? Tem. Top, foi show de bola. Quando você tem a capacidade de agradecer por tudo, você tem uma porta no céu que vai te favorecer o acesso ao trono da graça. Eu posso estar falando para pessoas que hoje têm em casa feijão e arroz e farofa. Deus vai ver a provisão na tua casa. Eu quero encerrar com um caos que eu já contei para valer, mas é pertinente contar de novo. Eu tinha uma conta de luz, um valor de R$132. E eu tinha R$132. Perdão, a conta era 135. Eu tinha 135 e não tinha comida em casa. Eu fui fazer uma compra. Falei, vou comprar comida.
Mas não orei, não vou espiritualizar, não orei. Falei, Deus, eu vou comprar. Fui comprar comida. Falei, não vou deixar minha casa sem comida. Comprei comida. Minha esposa falou, foi toda a conta? Graças a Deus. Gastei a conta do talão de luz. Daqui a pouco toca o interfone, toca o telefone. Pastor Marcelo, tudo bem? Está em casa? Eu falei, normalmente eu não moro em casa, né? Estou na minha casa. A gente pode ir aí? Eu falei, pode. Mas eu não vou sozinho, não. Irmãos, quando alguém fala para você, vou aí na sua casa, não vou sozinho, e é crente, ele vai levar a igreja. Pode estar preparado para isso. Ele não vai com 2 ou 3, ele vai levar a igreja. Eu falei, tá bom. Fiquei esperando. Meu xará, Marcelo. De repente o porteiro toca o interfone. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pastor, tem culto na sua casa hoje? Eu falei, culto? Não, porque tem uns irmãos aqui querendo subir. Eu falei, deve ser culto. Só eu não sei, mas deve ser culto. Manda subir. Meu irmão, quando eu abri a porta, era sacola de roupa de supermercado, Eu tenho, pastor, onde é que eu boto? Você bota em qualquer lugar, bota no armário, bota debaixo da cama, tudo onde você quiser ir. Não cabia na geladeira. Eu comi carne quase 10 anos, tanta compra que tinha lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha esposa ficou, e as caras compras entrando, não tinha mais lugar para botar. Eu falei, bota de qualquer lugar, debaixo do sofá, em cima da televisão, bota essa compra aí. Aí eles cantaram louvor, me deram uma palavra de Salomão, de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tinham 5 homens e 3 mulheres. Dos 5 homens, 3 estavam desempregados. E tinha um amigo meu. Eu sei que todo mundo é maior do que eu, mas esse era muito maior do que eu. Ele falou assim: Pastor Marcelo, queria falar uma coisa para o senhor, você não vai se ofender, não? Eu falei, meu irmão, não tem nem tamanho para me ofender com você. Não vou me ofender, não, pode falar o que você quiser. A gente vai dar uma oferta para o senhor. Aleluia, Deus. Se você aborrece, se eu não vou me ofender, tampouco me aborrecer, eu vou. Vou dar uma oferta para o senhor. Recolheu a oferta lá. Valor da oferta, R$132. Aí eu pensei, eu gastei 135. Aí Deus falou, eu não te dei os 135 para você saber, esses R$3 que faltam, é para você saber que a sua dependência está em mim. Eu posso todas as coisas. E assim foram tantas coisas na minha vida. Deus fez na minha vida. Por que Ele vai fazer na tua vida? Mas você crê no milagre? Você crê no milagre da cura? Você crê no milagre da prosperidade? Você crê no milagre da salvação? Você tem alegria no teu coração pela tua salvação? Dá glória a Deus. Deus quer te olhar essa noite e ver você sorrir. Porque talvez você nem saiba, mas tem muita gente que espera ver você sorrindo para continuar seguindo em frente. Uma vez eu chorei fazendo abertura de um culto. Eu tinha uma palavra para fazer a abertura e Deus na hora falou o seguinte: Jesus chorou. Eu falei, pronto. Eu disse, é hora de falar isso, Senhor. A hora de eu abrir o culto, vou cair em prantos aqui, não deu outra. Comecei a chorar. E a voz sair, era choro, e tudo filmado. Mas eu consegui dar a palavra sobre Jesus e chorou. E quando acabou o culto, a irmã virou para mim e falou o seguinte: pastor, o senhor está sempre sorrindo. Quando eu vi o senhor chorar, eu falei, acabou o mundo, acabou, deu tudo errado. Porque se o senhor sorrindo, está chorando. E como os meninos cantaram no louvor, está chorando por quê? Por que você está chorando? Essa dor vai passar. Deus vai abrir as portas da prosperidade. Mas saiba quem vai conviver com ela na tua casa. Quando você chamar alguém à mesa, pergunta a Deus: ele pode? Ela pode? Dá honra a quem tem honra. Eu quero te falar o seguinte: esse infortúnio financeiro, essa dificuldade financeira não vai te desonrar. Eu acredito que Deus permite muitas coisas na vida de um cristão. Permite uma doença, permite uma tristeza, uma dor de dente, mas eu não acredito que Deus permite uma coisa chamada desonra. Deus não permite
permite desonra naqueles que honram o seu nome.